Esse aí sou eu, um jornalista recém-formado e desempregado. A vida, meus caros, a vida é uma vagabunda. Ok, confesso, minha situação não chega a ser tão dramática assim. Mas a pindaíba, meus caros, a pindaíba me levou às portas da igreja. Não para trocar ideia com Deus, coitado. O que me levou até lá foi um casal de rodinhos. No lugar do todo-poderoso Morgan Freeman, Newton e Patrícia serão os meus guias espirituais nessa minha nova guinada profissional no ramo dos bicos. E não poderia ter começado melhor. Meus mais novos gurus da vida proletária são pós-graduados nas ruas. Sua Patrícia já trabalha nos faróis há quase 10 anos. Newton entrou para a área há apenas 5 meses. E claro, para fazer uma média com os chefes, bati um papo com os dois antes de me aventurar como estagiário de rodinho. O que vocês veem de mais difícil no trabalho de rodinho? É a discriminação. Me conta um pouco sobre isso. Porque assim, a turma não vê isso como serviço, né? Eles não veem isso como serviço. Não vê como trabalho. Aí o que acontece? Para eles, quem faz isso daí é usar de droga, entendeu? Não tem o que fazer. A gente atua. Você vai ver quando você abordar alguém, eles vão logo mostrar o dedo, que geralmente é o dedo, né? Como que é? Eles mostram o dedo que O dedinho não quer. que não. Ah, é? Entendeu? E tem pessoas que xingam, tem pessoas que falam, vai trabalhar vagabundo. Mostram armas. Mostram armas. Mostram armas. Pensei ser um trabalho de limpeza, mas não de limpeza social. Fico imaginando os adicionais de insalubre periculosidade que receberíamos caso o trabalho de rodinho fosse legalizado. Medo me define neste momento. Anteontem? O rapaz mostrou um 380 pra mim. Sério? Não, me conta direitinho isso aí. Como aconteceu? Foi... Como eu sempre a gente fui abordar ele com educação, ele pegou, mostrou um 380. Primeira vez que mostra uma arma? Pra mim é. E pra você? Não, pra mim já tô até acostumada a ver as armas. Então eu já nem. Eu falo, pode guardar aí, moço, que aqui ninguém não tem bandido não. Eu pergunto isso porque assim, eu tô desempregado e assim, eu tô tentando me realocar profissionalmente. O que eu tenho que fazer? Se tem que ter alguma artimanha para trabalhar com rodinho? Como que eu tenho que abordar as pessoas? E aí? Então, geralmente, igual eu tô falando pra você, tem uns que chegam atacando água, acho que é mais fácil que a pessoa falar não. Você arruma muita briga assim. Muitos falam que não quer, você não pode mexer no meu carro, você não pode atacar água assim, entendeu? Aí não é assim que aborda. Geralmente, sempre a educação, ela fala mais alto. Simpatia. Porque mesmo que o vidro tá alto, se você abordar uma pessoa, oi, boa tarde, bom dia. Posso dar uma lavada pro senhor? Qualquer moeda ajuda de coração, mesmo que tá limpo, por causa da sua educação, você vai ganhar uma moeda. Então, educação, simpatia. Entendeu? Só. Educação, simpatia e alegria. Desse jeito eu me tornaria um Chiquinho Scarpa dos faróis. Combinamos o meu primeiro teste nas ruas no sábado daquela mesma semana. Ok, chega. Marcamos o meu primeiro dia de estágio na rua Monsenhor Nuno. Com um tempo maior de parada entre os faróis da região, aquela seria a arena ideal para um pereba como eu desencantar como rodinho. E como era de se esperar, levei um esporro nos primeiros minutos só pra ficar ligeiro. Não, a gente tá filmando, vocês trampando primeiro e depois eu vou. Mas que desculpinha esfarrapada, rapaz. Eu tava com vergonha. As borboletas, coitadas, morreram congeladas no meu estômago. Por isso eu preferi passar um tempo estudando os movimentos de minha mestra antes de dar minha cara a tapa. Esse serviço é mais de não do que de sim. Aqui nesse farol aqui, porque tá muito queimado o rodinho. Esse serviço aqui, que antigamente o povo dava muito valor para esse serviço. Como você recebe os nãos? Falando, Deus abençoe. Vamos deixar limpo, outro dia você dá, pode? Deus abençoe. Assim, você pede para limpar, depois outro dia ele se não tem a moeda hoje, eu vou limpar do mesmo jeito, porque já me deu a moeda já para me limpar, entendeu? Vamos, jovem, deixar limpinho? Outro dia você dá, moço. Não, hoje não. Deus abençoe. Os não faz parte da vida da gente trabalhar na rua.
Tem que aceitar o não, falando Deus abençoe. Porque hoje ele não lava, mas amanhã ele pode lavar. Entendeu? Hoje ele não quer lavar, mas amanhã ele vai deixar lavar o carro, entendeu? Com o tempo você vai entender. É 11 anos fazendo isso, é muito tempo, entendeu? Então você já acostumou com o farol. Eu tenho carro que você vê que eu não vou, porque eu já sei. Tem pessoas que já me xingou, entendeu? Eu tô trabalhando, porque eu fico igual hoje eu cheguei 7 horas, só saio 10 horas da noite. Newton e Patrícia passam mais de 12 horas nas ruas. Faturam em média R$30 por dia. 12 horas. R$30. Mas já era hora de andar com as próprias pernas. Abençoe, meu querido. Pensei que era pra mim, rapaz, mas valeu, é nóis. Patrícia me descolou as ferramentas de trabalho e abordei minha primeira cliente. Mas não foi lá grande coisa. Moça, posso limpar o seu vidro? Pô, nossa, a senhora é tão bonita, tava querendo limpar aqui o seu carro, deixando os trinques, pô. Não, beleza, obrigado. A senhora é tão bonita? Mas de onde tirei isso? Eu tava no Farol, não no Tinder. Consta no livro de regras dos rodinhos. Receberás muitos nãos, mas não perca a fé, pequeno gafanhoto. E aí, Ferá, bom dia. Você pode dar uma limpada? Sem compromisso, eu dou uma limpada, você passa aqui depois e paga. Pode ser? Tô aprendendo, tô estagiando aqui, ela tá me ensinando o trabalho, pode ser? Não demorou muito até que eu pegasse o jeito da coisa. Cara, eu tô aprendendo, tô fazendo os bicos. Valeu aí, Ferá. Obrigado. Abaixa a paleta dele. Desculpa aí, olha Nunca só. pode esquecer disso. Faz parte do plano. Talvez falte alguns ajustes. Eu já nasci desempregado, pra que patrão? Limpa na rua. Ah, rapaz, vou me pós-graduar nisso aí, hein? Pra que patrão? Sou excedente no mercado, está na Constituição. Educação, simpatia e alegria são necessários na abordagem. Mas se me permite, Newton, adicionaria à fórmula um pouco de cara de pau. E isso eu tenho de sobra. Vou ver aqui como você deixa... Moça, por isso que a gente quer limpar, a gente quer deixar ele nos trinques. Por isso eu sempre ofereço isso aí, prestação. Eu limpo, você paga depois. Oh, que isso, velho. Obrigado. Deus abençoe, Amadinho. Vamos, jovem, ensinar o colega a trabalhar aqui, que ele tá aprendendo a profissão aí. Ô, velho. Deus abençoe, meu querido. Fica com Deus. Aí sim, eu gostei de ver, hein? Meu Deus do céu! Dá pra comprar uma coxinha com isso! Ah, é a primeira nota de R$2. Nota de 2, meu Deus, agora eu tô me sentindo feliz. Namore alguém que sorria pra você como eu sorrio ao receber uma nota de R$2. Mesmo no Farol você tem que andar com a cheia do documento, por causa da noite, da Força Tática, eles são muito... Força Tática e a Rota, eles são muito covardes. Eu mesmo já apanhei da Rota, entendeu? Não, por responder, eu falo pra eles, não senhor, você não vai quebrar meu rodinho, eu tenho nota, porque eu tenho nota mesmo. Eu tenho a nota, é meu, eu comprei, eu paguei, não é roubado. Aí eu falo, não senhor, não vai quebrar meu rodinho não, porque eu tenho a nota disso aqui, eu vou denunciar o senhor. Isso é abuso de autoridade. Aí eles, quando eles falam assim, abuso o quê? À noite eu posso tudo. Você tá achando o quê? Não vou quebrar? Não, vou quebrar até você. Já levei murro. Entendeu? Isso acontece com frequência? Como que é? Frequência, ainda mais acho que quando eles querem dinheiro, né? Porque eles levam o nosso dinheiro também, viu, Rô? Eles quebram o rodinho e levam o nosso dinheiro para não ter dinheiro para comprar o rodinho. Aí você tem que vir com a franela, tentar fazer um dinheiro na franela para comprar um rodinho. Porque você tá duro, como que você vai comprar o rodinho? Quando te abordam gratuitamente. Eu fico com medo. Quando eu vejo, eu já fico com medo. O Nilton falou que eles param porque eu já fico com cara de medo, mas porque eu já até apanhei deles, né? Então, geralmente, eu fico com medo. Aí, geralmente, eu vou pro meio, assim, da pista, assim, pra beira do asfalto, fico lá parada, né? Mas fico com medo. Porque eu já até sei, igual a semana passada, eu sabia que eles iam abordar eu e o Nilton e os dois moleques que estavam lá e esse meu sobrinho também estava lá. Aí eu falei assim, não, o senhor me chama uma polícia feminina, que eu também sei o meu direito, entendeu? Eu falei, eu sei o meu direito, eu sei que, ó, policial homem não pode botar a mão em mim. Eu não tenho nada ilegal comigo, mas o senhor não vai botar a mão no meu corpo. O que eles falam? Ele fala assim, ah, pois você vai ver se não. Ele fala, à noite, filha, eu posso tudo. É muito abuso, entendeu?
Eles são muito mal mesmo, é cruel. E apanha mesmo. Você falar, é bom você dar o rodinho pra você não apanhar, igual o Nilton falou, dá o rodinho e não apanha. Vou trabalhando, entendeu? Porque ali, né, Romulo, igual eu falei pra você, nós pagamos nosso aluguel, água, luz. Vocês mandam de aluguel? É. Vocês mandam com seus cunhados? É, mas é nós que pagamos o aluguel. Porque o meu cunhado, ele tá impossibilitado numa cama, né? Então, é nós que tem a responsa do dinheiro. Mesmo é nós, né? Tudo é nós, né? Isso aí, sim. Quer gravar? Vamos gravar. Vamos lá. 1, 2, 3. Olhando por esse lado, não. A vida não é uma vagabunda. Patrícia e Nilton são constantemente bombardeados por nãos, vulneráveis às intempéries e à repressão policial. São soldados num campo de guerra moderno. O objetivo não é a soberania de uma nação, mas alguns poucos trocados. Com o rodo na mão, pude experimentar, mesmo que por um breve momento, o ingrato poder da invisibilidade. O pedinte está sempre em queda livre e conta apenas com a sorte. Neste caso, a sorte do sim. Durante aquelas quase 2 horas, minha única certeza é que o trabalho de rodinho não é para mim. Sou um humilde contador de histórias. E só. Beber dessa realidade só me mostrou o quanto estamos confusos sobre tudo. Numa época em que o conservadorismo se espalha como uma doença contagiosa, talvez o que nos falte são as experiências, a empatia. Bem, eu volto à estaca zero. Ainda continuo um desempregado. Resta-me apenas olhar para o teto e procurar outra coisa. Um dia eu ainda saio dessa, pode ser andando ou correndo. Devagar, mas vou vivendo, para não me machucar. Um dia eu ainda saio dessa, pode ser andando ou correndo. Devagar, mas vou vivendo, para não me machucar. Tá pegando eu, Rafa? Geralmente nós separamos, assim, pra contar fica mais fácil. Acho que foi que a gente conseguiu. Não, a gente nem sabe quanto ganhou, Isso né? é forte, né? Tenho certeza que é. 7, 28, 32. Agora eu perdi aqui. Botei aqui? 32? 33. Aqui tem R$1. 3, 34 reais. 35. 35 conto, hein? Tá bem? Mais Ah, Netflix. Mais um episódio, vai!